Oi, gente! Como estão? Eu sou a doutora Gabriele Tadioto. É um prazer imenso estar novamente aqui pelo nosso canal do Instituto Tadioto. Canal esse que foi criado especialmente para compartilhar as lives, para compartilhar meditações, para trazer alguns ensinamentos e experiências aí para quem está a fim de ter uma conexão com autoconhecimento, com física quântica, com PNL, para quem está a fim de resolver suas tretas, né? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje neste vídeo, sobre Ho'oponopono, uma técnica maravilhosa para a resolução das tretas. Isso aí. Bom, pessoal, primeira coisa que eu digo, né, é que a visão que eu vou trazer aqui é a minha visão, baseada nas minhas experiências em consultório, certo? Eu sou enfermeira, especialista em acupuntura, terapeuta quântica, consteladora familiar e tenho utilizado muito nos meus atendimentos e ensinado os pacientes sobre o Ho'oponopono, certo? O Ho'oponopono é uma técnica extremamente antiga, né? E que eu venho trazendo para o conhecimento dos meus pacientes a questão de fazê-lo com consciência, né? Todo o meu aprendizado foi através da tomada de consciência. E é assim que eu percebo que as pessoas que buscam atendimento e tratamento comigo têm se curado, através das tomadas de consciência. Até porque eu acredito que o problema ou a doença só vão embora, o problema só é resolvido quando nós aprendemos aquilo que ele veio nos ensinar. Antes disso, não vai embora não. Então, o Ho'oponopono feito de maneira consciente traz uma possibilidade de cura e resolução de forma muito mais rápida. Bom, eu diria que o Ho'oponopono é uma técnica de libertação energética, onde nós conseguimos comunicar para o universo qual a nossa responsabilidade diante daquela pessoa, problema, situação ou coisa física, inclusive, tá? Porque eu uso o Ho'oponopono, inclusive, para desvencilhar e libertar coisas materiais. Exemplos: a venda de um imóvel, a venda de um carro, alguma coisa que não está funcionando, algo que estraga com muita facilidade em casa, enfim, porque a gente sabe que tudo vibra energia. Bom, sendo assim, eu gosto também de usar essa ferramenta aqui, que é o Japamala, certo? Para potencializar o resultado da técnica, tá? Não é obrigatório o uso, mas ajuda muito. Para mim, que sou uma pessoa bem visual e gosto também de recursos materiais que me ajudam, tá? E eu ensino também para os pacientes isso, que nós que estamos morando aqui no plano da Terra, todos nós somos materialistas, né? Então não há nada de errado a gente usar uma ferramenta que vai nos ajudar na concentração e vai nos ajudar na colocação de energia também. Esse aqui que eu estou usando tem um arquétipo da árvore da vida, né? Que traz toda a ideia da família, também origem de muitas coisas, né? Bom, sempre que eu vou falar de resolução de problemas, né, ou de tretas, eu trago sempre a consciência a questão da autorresponsabilidade. Então, antes de procurar a resolução de algum conflito, nós precisamos entender qual é a nossa participação nisso. E é só quando a gente reconhece que sim, nós temos uma participação nisso, que a coisa começa a se desenrolar e a energia daquilo começa a se soltar. Bom, sempre quando eu acuso, coloco a culpa no outro de algum problema, significa que eu não assumi a minha parte nisso. E aí a gente acaba se colocando imaturo para o universo. E aí quando a gente se coloca imaturo, a gente não consegue aprender. E aí aquele problema permanece, muitas vezes cresce, né? Aumenta de tamanho. Bom, então nós usamos o Ho'oponopono para fazer essas ressignificações e também essas liberações, seja de pessoas, coisas ou situações. Bom, vamos supor, né, que a minha treta é com uma pessoa. Então a primeira coisa que eu preciso pensar antes de fazer o Ho'oponopono é: qual a minha participação diante deste problema? E mais,
o porquê será que eu permiti que essa pessoa causasse X sentimento em mim, certo? Porque os sentimentos são nossos, a paz é nossa, a raiva é nossa. Então, o quanto eu estou permitindo que essas pessoas tirem a minha paz e me desestabilizem emocionalmente. Assim eu já começo a interiorizar a minha responsabilidade diante desta situação, certo? Então, como vai funcionar? Identificado isso, nós começamos a verbalizar as frases do Ho Oponopono. Com o Japamala, nós temos aqui 108 contas, né? 108 bolinhas, que é um número que na cultura hindu, né, budista também, é um número que materializa as coisas, os desejos que nós queremos, né? Então, nós faremos toda uma volta, né? Esse é um Japamala que tem 108 contas, né? Mas nós temos também Japamalas menores, onde aí nós precisaremos fazer 2 voltas, enfim. Mais importante, na minha opinião, que o número de voltas é a consciência. É você verbalizar as frases com a perfeita intenção e consciência do que você está dizendo. Então, o Ho Oponopono passa por 4 fases, eu digo, né? A primeira delas, sinto muito. Mas e aí, sinto muito pelo quê? Por isso que eu brinco, né, que o meu Ho Oponopono é o Ho Oponopono consciente. Sinto muito pelo quê? Por estar compartilhando essa situação com você. Então eu vou mentalizar aquela pessoa a qual eu estou com um problema, com a treta, né, a resolver. Mentalizando ela, eu vou verbalizar, ou pode ser mesmo mentalmente, né, mas eu gosto inclusive do verbal porque a palavra também emite uma vibração. Então eu verbalizo, sinto muito, mas preciso ter a consciência do porquê eu estou sentindo muito. Ou seja, no universo, gente, eu preciso acreditar que tudo está certo. Quando eu acredito que tudo está certo, significa que eu tenho uma participação naquilo. Então eu sinto muito por estar compartilhando com esta pessoa esta situação. Seja lá qual for o problema, o acontecimento, o fato, o sinto muito é a empatia, eu digo. Sinto muito por estar compartilhando essa situação com você. Porque se você tem um problema com aquela pessoa, você também faz parte dessa situação. Bom, a próxima etapa, me perdoe. Nós pedimos perdão pela nossa participação nessa situação, com esta pessoa. Seja lá o que for que eu tenha feito nessa ou em outra existência, neste ou em outro plano, seja lá o que for, a intenção agora é libertação. Então, sim, eu peço perdão pela minha participação nessa situação, seja ela qual for. Depois é a aceitação. Te amo e te aceito assim como você é. Porque aquela pessoa a qual nós desenvolvemos e temos um problema também é uma pessoa cheia de defeitos, cheia de medos, também é uma pessoa com muitas histórias por trás, né? E aí, quando eu digo te amo, eu aceito aquela pessoa assim como ela é, com todos os seus defeitos, com tudo que ela carrega, com todas as suas experiências. E aceito que ela tem tantos defeitos quanto eu, porque se estamos todos neste planeta, estamos todos pela evolução. E por fim, eu agradeço, sou grato por todo o aprendizado que essa situação me proporciona, porque todos nós sabemos que muitas vezes é nos problemas que nós encontramos a maior parte da nossa evolução. Então essas são as 4 frases, né, prontas do Ho Oponopono, que eu sempre trago a consciência do significado de cada uma delas. Para os meus pacientes eu sempre mando pelo WhatsApp, né, uma fotinho ali com os quadradinhos, com a frase principal e o que significa para a gente poder ter realmente a consciência daquilo que a gente está vibrando. E como é que eu uso o Japamala nessa situação? Eu vou passar. Essa é a maneira que eu gosto de fazer, tá, gente? Para toda técnica de cura, não existe muitas vezes nem certo nem errado. Existe aquilo que você faz de coração e que dá certo para você. Então, tem muitas pessoas que verbalizam as 4 frases numa única conta.
Como o meu mundo é mais quântico, eu digo, né? Eu gosto de usar uma conta, uma bolinha para cada frase. Então, eu pego a primeira bolinha, sinto muito por estar compartilhando isso com você. A segunda bolinha, me perdoe pela minha participação nesta situação com você. A terceira bolinha, te amo e te aceito exatamente como você é. E a quarta bolinha, sou grato por todo o aprendizado que essa situação me proporciona. E assim você vai, bolinha por bolinha, 108 vezes. Normalmente, quando você termina o Japamala, aquele sentimento de raiva, de angústia, de prisão que você tinha com aquela pessoa, ele vai embora. Mas, se tu ainda tiveres que repetir mais vezes, faça quantas vezes? Quantas vezes forem necessárias para te libertar desse sentimento. Eu sempre brinco, né, gente? Quando o Ho'oponopono tá muito fácil de fazer, provavelmente é porque não precisa ou já está liberado. Então nós vamos usar essa ferramenta realmente para libertar questões difíceis, aquelas pessoas que você não está conseguindo perdoar, situações que tu não está conseguindo aceitar, não está conseguindo engolir, literalmente, né? Não consigo engolir aquela pessoa, não consigo entender, situações de não aceitação. Então é para isso que serve o Ho'oponopono, para situações difíceis. E o Japamala traz a potência. Você pode fazer de olhos fechados, onde você vai pegar em cada conta e vai colocar ali toda a tua energia. Isso aqui é uma ferramenta também, que inclusive nós temos à venda na clínica, né? E temos de vários tamanhos, onde você pode carregar no carro, você pode carregar na bolsa, os menorzinhos, né? Esse meu aqui tem 108. Para tu poderes usar a qualquer hora do dia, sempre que precisar. E se não tiver tempo de fazer todas as contas, as 108 voltas, faça quantas puder. Porque o importante aqui não é somente a quantidade, mas é a intenção. Eu digo, né, para os pacientes, eu prefiro que faça uma ou duas vezes a verbalização das frases com bastante consciência do que fazer as 108 vezes no piloto automático, né? Porque justamente é através da tomada de consciência que nós conseguimos nos libertar e proporcionar as curas que nós precisamos e muitas vezes as curas que aquelas pessoas que nos cercam também precisam. Certo, gente? Quem gostou aí, então, pode deixar um comentário. Quem tiver dúvidas também pode deixar. A gente tem também o Instagram da clínica, que é o @acupunturatadioto, onde vocês também podem se conectar comigo, com a clínica, para saber mais sobre as terapias e também sobre o Ho'oponopono. A gente está para desenvolver aí, inclusive, uma oficina de Ho'oponopono. Mas vai por mim, é uma ferramenta muito potente, dá muito certo e feita com consciência o resultado é ainda melhor. Tá bom, gente? Se inscrevam aí no nosso canal e fiquem de olho aí que cada vez mais a gente vai estar postando conteúdos bem bacanas aí para vocês. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!